Bom dia para todo mundo. Estou bem nervoso. Experiência diferente, né? Que a gente tem lá em Niterói. A Fernanda falou que está se sentindo uma convidada, mas a gente não consegue trazer toda a experiência que é lá em Niterói. Porque em Niterói a gente se reúne e parece mais um conexão. Para começar, bom dia de novo. Eu sou o Pedro, o pessoal já falou. Bom, então, para você que não me conhece, eu me chamo Pedro. Para quem me conhece, eu também me chamo Pedro, o nome não muda, se você me conhece ou não. E eu... vocês aqui da frente, vocês têm que rir para me incentivar, para ajudar no meu nervosismo, tá? Combinado? Beleza. É bom que eu tenho público, né? A Miriam eu sei que é meu público, a Júlia eu sei que é meu público, eu falo as piadas, eles riem. Bom, mas eu sou o Pedro, né? Para você que está chegando agora, já ouviu falar no Pedro da Capela, então, muito prazer, não sou eu. Eu sou, apesar de eu ter o mesmo nome, eu tenho um pouco menos de barba, um pouco mais de cabelo, mas o que a gente tem em comum é que a gente mora longe, né? O Pedro da Capela, o Pedro mesmo, né? Ele está lá na Austrália. Eu vim de Niterói, da cidade, não o bairro, né? O bairro é até aqui perto. E lá a gente tem começado a carregar um pouco da experiência da capela, né? A gente está a gente já tem algum tempo, né? A gente já está plantando a igreja lá, carregando aí o nome da capela. E aí falar um pouco de mim, eu me converti, eu morava aqui em Volta Redonda, e eu me converti aqui numa igreja, mas por alguns problemas, discordâncias teológicas, vamos dizer assim, eu acabei saindo dessa igreja. Eu comecei um tour eclesiástico, que eu chamei, né, de visitar diversas igrejas para ver se eu encontrava alguma outra que eu ia me encaixar. E nisso eu visitei igrejas de diversas denominações. Então eu visitei igreja pentecostal, reformada, presbiteriana, judaizante. Eu visitei umas igrejas judaizantes. Assim, interessante. Mas eu não consegui me encontrar em nenhuma dessas igrejas. Lá por volta de 2014, por questões profissionais, eu acabei me mudando para Niterói. Chegando lá em Niterói, eu continuei procurando igreja, continuei indo em algumas lá, né, porque apesar de eu ter saído da igreja, eu não queria ficar fora da igreja, né? Eu queria uma igreja para poder congregar, mas eu comecei a visitar algumas igrejas em Niterói e eu não encontrei nenhuma lá que eu pudesse me encaixar. Nisso a gente já consegue perceber que o problema sou eu, provavelmente, porque não é possível que está todas as igrejas e eu sou o problema. Ontem eu estava até conversando com o Dalber um pouco disso. Cadê o Dalber? Tô por aí. Tá ali. A gente estava até conversando, né? Ele estava falando da experiência quando ele mudou de igreja também, né? Que ele estava achando um pouco disso também. Até que, nisso eu já morando em Niterói, a Bianca morava aqui em Volta Redonda, na verdade em Barra Mansa, mas ela trabalhava aqui em Volta Redonda. E aí, um amigo do trabalho dela, o Fabinho, falou para a Bianca de uma igreja que estava começando no Umuarama. E aí, nisso que eu vinha para cá e tudo mais, sempre que tinha oportunidade, eu estava nos cultos da capela. Então, eu estou na capela tem bastante tempo, assim, né? Não é desde sempre que eu falo que eu era da capela, mas eu estou há bastante tempo, desde o... muito obrigado, que chique. Eu estou... na capela tem bastante tempo, então eu passei na fase da capela do Umuarama, a gente foi lá algumas vezes, depois a gente foi lá no restaurante, no kart, a gente foi algumas vezes também, além disso a gente foi no Rota, e na praça, e foi num desses cultos na praça que, uma conversa antes de começar o culto, com o Pedro, o da capela, né, o da Austrália, a gente conversando, e aí... eu já com problemas nas igrejas que eu estava indo em Niterói, a gente conversando um pouco, e eu falando, cara, da dificuldade que eu tinha de me encaixar numa igreja, porque as igrejas que eu ia, geralmente parecia que queria encaixotar a gente. Essa aqui é a nossa igreja, é assim que a gente acredita, se enquadra, e seja assim. E eu conversando com o Pedro, ele veio me falando um pouco de como aqui
de como aqui tinha uma liberdade de crer, de que tinha gente que acreditava de diversas formas. Então tinha gente, sei lá, com diversas visões teológicas, a milenista conversando com pré-milenista, com pós-milenista, e calvinista, e arminiano, e todo mundo assim, e todo mundo meio que convivendo em paz, né? Claro que no essencial, aquilo que é essencial à nossa fé, aquilo lá, a concordância inerrantemente. Mas naquilo que se permite ter divergências teológicas, aquilo lá era permitido, né? Vamos botar assim. Então, eu falei, cara, é isso que eu estava procurando numa igreja. Uma igreja que eu pudesse crer, que eu pudesse acreditar no que eu acredito, né? Não parece muito absurdo, mas às vezes em algumas igrejas por aí isso é bem difícil. E ali eu comecei a estreitar um pouco mais o laço. Um pouco depois veio a pandemia, e aí mais uma fase da capela que eu passei, que foi o capela online, né? Alguns cultos ali que a capela ficou 100% online. Ficava eu e a Bianca lá no chat, né? Às vezes recepcionando as pessoas, às vezes participando com o chat. E foi numa dessas, do online, na época da pandemia, que a gente estreitou, acho que mais ainda o laço com a capela. E junto com isso teve uma oportunidade, é feio de falar, mas teve uma situação onde a Miriam, a Miriam que está aqui também, ela estava saindo da igreja dela, também por alguns problemas que ela estava passando lá, e aí a gente falou, não, Miriam, sem igreja você não vai ficar, porque assim, a gente passou por toda essa peregrinação por 40 anos, né? Se reclamar é pior, que demora mais, né? A gente passou por muito tempo peregrinando, você não vai ficar peregrinando, Miriam. Vamos aqui, a gente começa alguma coisa, a gente começa assistindo os cultos online na capela, e foi assim que começou a capela de Niterói. E desde então veio o Hudson depois, né, que é marido da Miriam, o Ronald esteve lá com a gente um tempo, enfim, tem acontecido, a gente ganhou o reforço daqui de Volta Redonda, que foi o Ano Gustavo, e a capela de Niterói tem acontecido dessa forma. E tem sido um momento muito bom. Tem sido um momento muito legal. Feita a apresentação, vamos falar um pouco sobre a nossa série. A gente está nessa série de apresentar a Deus. O Washington já trouxe ali, na primeira mensagem, um resumo falando de diversas características de Deus. Está lá no YouTube, né, para quem quiser ver. Depois veio o Dalber falando de como Deus é grandioso e como a gente quando a gente se depara com essa grandiosidade de Deus, a gente acaba ficando admirado e tudo mais. Semana que vem aí a Regilane, cujas sandálias eu não sou digno de levar. O tênis pode. Para finalizar a série, para falar um pouco do Deus Homem, então não percam, tenho certeza que vai ser ótimo. E hoje a tarefa sobre modo excelente que caiu sobre mim é de falar sobre o Deus bondoso. E aí vamos começar a nossa série, a nossa mensagem de hoje. Para começar a falar desse Deus bondoso, primeiro eu queria falar do mal, que é o contrário, né, do bem, desse Deus bondoso. Quando eu era mais novo e mais idiota, eu costumava ir no YouTube para procurar vídeo de ateu, para entender quais que eram os argumentos desses ateus. O Bruno também, né? Bruno, eu sei de cada história sua. Aquele ó comum da CSN que eu digo. Deixa para lá. Eu procurava vídeo, né, para saber quais que eram os argumentos desses ateus para eles não acreditarem em Deus. E eu fazia isso achando que eu poderia, de alguma forma, através da minha eloquência e do meu carisma, convencer e converter um ateu do seu ateísmo. E mal sabia eu que a minha eloquência não é tão boa assim, o meu carisma beira o zero, e mais importante do que isso,
quem convence e quem converte é o Espírito Santo. Então, assim, por isso que eu digo que eu era mais novo e mais idiota. Hoje eu já não sou mais tão novo assim, só continuo sendo idiota, né? Mas tudo que eu consegui ao longo dessas minhas pesquisas foram crises na minha fé, de ver algumas coisas e, assim, ficar, caraca, como é que eu poderia responder isso? Como é que eu poderia debater com uma coisa dessas? E uma dessas coisas que eu vi foi o famoso, ou não tão famoso, não sei, o problema do mal. Ele também conhecido como o paradoxo de Epicuro, que foi um filósofo grego, na verdade até um pouco antes da era cristã. Ele propôs esse dilema, e esse dilema ele parte do pressuposto que o mal existe. Eu acho que todo mundo aqui está de acordo que o mal existe. Se você não concorda que o mal existe, eu acho que você pode tentar sair com o seu celular, mexendo nele à noite, talvez você não chegue em casa com o seu celular, ou talvez eu estou sendo só... eu estou traumatizado por causa de Niterói, porque Niterói é impensável você pegar o seu celular na rua. Aqui talvez não seja assim, mas mesmo assim tem outras coisas, né, que falam do mal. Lá em Gálatas 5, por exemplo, Paulo ele elenca algumas das obras da carne. E ele vem falando diversas coisas sobre essa obra da carne, e isso meio que é a natureza do mal. Então, por exemplo, lá ele está falando de ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. Eu anotei alguns aqui, mas lá tem mais coisa, e Paulo ainda termina o versículo falando outras coisas semelhantes a essa, ou seja, é uma listagem extensa. Então, essas coisas são raízes do mal. Por exemplo, o ódio, você começa odiando ali seu irmão, isso começa a evoluir, você começa a excluir o seu irmão, você começa a desejar o mal dele, e isso eu nem elevando a régua, como Jesus fez, como ele faz lá no Sermão do Monte, né, de falar que só de você se irar contra o seu irmão é semelhante a você matar ele. É tipo a mesma coisa. Você odeia e você matar o irmão é a mesma coisa. Mas isso é nível hard, né? Então, assim, o mal ele existe. Paulo escreveu isso tem 2000 anos. A sociedade evoluiu, a humanidade tem mais tecnologia, saneamento básico, acesso à informação, transporte está mais rápido, mas esses problemas que o Paulo falou, a gente consegue identificar cada um deles ainda hoje na nossa sociedade, na nossa humanidade, que é característica do homem, né? É uma raiz, né? É uma natureza humana que está dentro da gente. E aí, com esse pressuposto de que o mal existe, que entra a controvérsia do mal, né? O problema lá, o paradoxo de Epicuro, que é o seguinte: como que a gente vai conciliar essa ideia de que existe um Deus todo-poderoso, um Deus todo-bondoso, e falando que o mal existe? Por quê? Se ele é bondoso, mas ele não pode acabar com o mal, então ele não é todo-poderoso, porque ele não poderia acabar com o mal. Em contrapartida, se ele é todo-poderoso e ele não acaba com o mal, então ele não é bondoso. E agora, como é que a gente sai dessa? Como faz? Realmente. Bom, esse é um problema que tem mais de 2000 anos de idade e, assim, pessoas já se debruçaram, já filosofaram sobre esse problema. É um problema antes da era cristã. E, assim, não sei se vai ser eu aqui, o gênio, o Einstein, né, o QI de 500, que vai trazer uma resposta. Mas eu quero trazer para vocês o que resolveu para mim essa crise na fé, que foi o seguinte: o que esses ateus falham em entender, esses que usam esses argumentos, e eu também falhava em entender, é que Deus não está inerte ao mal no mundo. Ele não está sem fazer nada. Ele está fazendo alguma coisa. Ele já começou a fazer alguma coisa desde o começo, né? Ele já separou um povo para culminar ali.
envia um homem, um Messias, que ia trazer a salvação para o povo. Essa parte é que a gente fala em entender, que Deus está fazendo. Deus não está inerte. Ele está tratando o mal. Ele, de fato, é um Deus bondoso, porque Ele está fazendo, Ele está preocupado. A obra da redenção já começou. A misericórdia já triunfou sobre o juízo. Adoro esse versículo, né? O Deus bondoso já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Enquanto a gente, ou uma grande parte da humanidade, virava as costas, sem reconhecer o sacrifício dele, naquilo que ele estava fazendo para trabalhar, para acabar com o mal. Esse é o auge da bondade de Deus. Ele está fazendo. Ele veio, ele se fez homem, ele saiu lá do trono sublime que ele habitava e veio. Isaías tem uma visão, né, que é relatado lá no texto bíblico, de que Deus está sentado no alto e sublime trono, esse é o termo, enquanto querubins estão à volta cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele estava bem, já tinha anjo, arcanjo, querubim, seres celestiais, todo mundo dando glória para esse Deus. E mesmo assim ele está preocupado com a gente, com aqui, o planeta Terra, né? Que muitas vezes a gente está virado de costas para ele, como o Hudson estava falando ontem, sem reconhecer. Mas ele veio, ele se fez carne e ele se deu por nós. Ele se deu, ele se sacrificou para que a gente pudesse ser religado a ele e estar de volta. Como vocês cantaram hoje, né? O fio se rompeu, da minha alma até a Deus, como é que é? O sangue santo costurou. É isso aí. Mas então Deus já tem agido. Ele não está inerte. Ele veio. E aí alguns aqui vão falar, mas cara, ainda existe o mal. Ainda tem um monte de problema acontecendo, ainda tem assalto, ainda tem morte, ainda tem violência, traição, enfim, ainda tem o mal, ainda está acontecendo o mal. É verdade, o mal ainda acontece. E aí? A questão é que a gente, às vezes, está limitado na nossa visão. A gente não consegue ver o todo. A gente fica focado no nosso problema, principalmente quando a gente está passando por uma coisa ruim, né? É aí que a gente foca mesmo, e aquilo lá passa a ser a nossa realidade. Só que quando Deus que está de fora, ele vê o todo, ele sabe o motivo da gente estar passando aquilo. Dizem, né, que quando a gente está passando pelo problema, que uma opinião de fora ajuda a gente a enxergar melhor a situação. E é assim, porque a gente fica muito focado mesmo. Então, a gente passa por coisas ruins. Não tem jeito. Acontece. Mas a Bíblia fala lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Não são só as coisas boas. Porque às vezes a gente fica achando que isso foi bom, então foi da parte de Deus. Mas às vezes as coisas ruins também vieram da parte de Deus. Eu tenho alguns anos de caminhada cristã. Eu lembro como se fosse ontem, né? Apesar de que aqui não tem a questão do apelo e tudo mais, né? Eu vim de uma igreja que tinha, e aí eu lembro do dia que eu levantei a mão, né? E fui lá na frente aceitar Jesus. Enfim. E desde então eu passei por muita coisa, mas é muita coisa. Tá aqui o Bruno que não me deixa mentir sozinho, porque muitas coisas ele passou comigo, né? Essa mania do mentir sozinho. Então, eu já vi muita coisa. Eu já vi nessa caminhada
líder que caiu. Eu já vi projeto que deu errado, confiança nas pessoas que deu errado. Eu já vi ministério de louvor acabar. Eu já vi, cara, um monte de escândalo. Escândalo, assim, coisa atrás de coisa, assim, que deixaria qualquer um horrorizado. Hoje em dia é mais difícil da gente se assustar, a gente vai ficando um pouco mais cascudo, né? Depois que a gente vê tanta coisa assim e passa por tanta coisa assim. Mas tudo isso que eu passei, hoje, serve de alguma coisa. Se hoje Niterói está começando um movimento com a capela, é porque eu passei por essas coisas. Não porque eu sou bonzão e nada disso, mas é porque o bom Deus me fez suportar essas coisas. E eu tenho certeza que isso tem sido bom para Miriam. Porque a Miriam podia não estar em igreja nenhuma e talvez sem comunhão nenhuma com Deus. Mas hoje ela está caminhando com a gente. E isso é muito bom, sabe? Isso é algo bom da parte de Deus, que veio de uma série de coisas ruins, de um monte de problema que a gente passou. E aí, diz lá em Coríntios, né? Eu até anotei, eu vou ler aqui. Eu só abri o texto. 2 Coríntios 4, no 8 e no 9. Esperando a Bianca aqui, que ela vai ser o meu termômetro, enquanto eu for beber uma água. Segunda Coríntios 4, versículo 8 e versículo 9. Foi? Ok. Posso, todo mundo? Bom, está escrito assim: de todos os lados somos pressionados, mas a gente não é desanimado. A gente fica perplexo, mas não desesperado. A gente é perseguido, mas a gente não é abandonado. A gente é abatido, mas a gente não é destruído. A gente passa por um monte de coisa. E mesmo assim, a gente está firme. Ou a gente deveria, né? Estar firme. E eu sei que deve ter um monte de gente aqui que passou por um monte de situação também, milhares, assim. Acho que se sentar aqui para conversar com qualquer um, a gente vai ver cada absurdo que as pessoas já devem ter passado também. Mas o mesmo Paulo que escreveu essas coisas, escreveu um pouco mais adiante, lá no 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Eu ficava irritado quando eu era mais novo, né? Que estava escrito mais idiota. Eu ficava irritado quando eu era mais novo e mais idiota, que Paulo falava leve e momentânea tribulação. E eu ficava assim, leve e momentânea, Paulo? Você escreveu isso aqui, mas você não sabe pelo que eu estou passando. Você não sabe o que aconteceu comigo, você está chamando de leve e momentânea. Mas é porque eu era idiota mesmo. Porque eu fui ler um pouco mais sobre Paulo, conhecer um pouco mais de Paulo depois. E se tem alguém que pode chamar minha tribulação de leve e momentânea, é Paulo. O cara sofreu naufrágio, o cara foi perseguido, o cara foi expulso de um monte de lugar, foi preso, e por fim decapitado. É claro que quando ele escreveu isso, ele ainda não tinha sido decapitado, porque senão, né? Mas ele fala da nossa leve e momentânea tribulação. E é isso. Às vezes a gente passa por um monte de problema, e é tudo leve e momentâneo. Vamos voltar um pouco, né? Eu li o 2 Coríntios, na verdade, vamos avançar um pouco. Eu li o 2 Coríntios 4, né? Vamos só para o versículo 15 agora, já encaminhando para o final. Posso ler? Isso é mais rápido, né? Está escrito assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que você está alcançando, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus.
Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E aí o versículo 17 que eu já falei, mas vou falar de novo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Todos esses leves e momentâneos sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O mal que a gente está passando é para o bem. Às vezes, a gente não entende, mas a gente recebe o bem de Deus, mesmo em momentos de tribulação, para que isso transborde, para que isso alcance os outros. Porque existe um mundo no meio do caos esperando essa manifestação dessa bondade do bom Deus que a gente recebeu. E eles estão esperando. E a gente está passando por problema, às vezes está com um monte de situação e às vezes a gente não consegue enxergar como Deus é bom. Mas tudo isso que a gente está passando tem um motivo. E talvez a gente não vai entender hoje, mas lá na frente a gente entende. E qual é o segredo da gente passar por essa tribulação? Paulo fala no final do texto. É a gente manter o nosso olho naquilo que não é transitório, naquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno que importa. Provavelmente daqui a algumas horas, talvez você não lembre de metade do que eu falei aqui, daqui a alguns anos provavelmente você não vai lembrar, a não ser que você está vendo no YouTube, né? Aí, quiser voltar aí para ver. Daqui a alguns bons 10 anos, talvez a sua vida já seja completamente diferente. E tudo isso passa, tudo isso é leve, tudo isso é momentâneo. Mas o Deus que te enxerga pode passar 10, pode passar 20, pode passar 30, 100, 200, 1000 anos. Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de você para sempre. Porque Ele é bom. E era isso que eu tinha para hoje. Vamos orar para finalizar. Deus, muito obrigado por hoje. Muito obrigado porque nos momentos mais difíceis o Senhor sustenta. Muito obrigado porque quando a gente está ouvindo o que não deveria e está afundando nos nossos problemas, sejam eles no contexto de igreja ou no contexto pessoal, o Senhor estende a sua mão para a gente, como que para resgatar a gente dos nossos problemas. E o Senhor cuida da gente. E o Senhor faz a gente passar por muitas coisas, mas que o Senhor ajude a gente manter o nosso olhar naquilo que é eterno, para que a gente possa não se desanimar. Como diz o texto, que por mais que exteriormente a gente pareça abatido, interiormente, o Senhor renove a gente de força em força, para que a gente possa permanecer e para que a gente possa ver o resultado da sua boa obra. Que lá na frente, Deus, a gente possa olhar para trás e entender aquilo que a gente está passando hoje. E que hoje, Deus, a gente já possa olhar para trás e entender aquilo que a gente passou lá atrás e o que isso resultou hoje. E que a gente possa estar sempre contigo, sempre com os olhos fixos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.